Bom dia, pessoal. Estamos aí hoje para trabalhar um pouquinho sobre a representação gráfica de uma função, né? A gente já está estudando as funções, né? No caso, a noção intuitiva de função, e a gente sabe que uma função é quando duas grandezas estão envolvidas e uma é dependente da outra, tá? Quando isso acontece, significa que eu tenho duas variáveis, né, numa equação, tá? Variável x e variável y. Uma equação ela sempre vai ser representada por uma lei de formação, ou seja, uma fórmula, né? Que vai nos dizer quem são os pares dessa função, tá? Porque assim, ó, quando eu tenho duas variáveis dentro de uma função, eu tenho um par de variáveis que vai determinar para mim um ponto que eu vou colocar lá no gráfico, né? Então assim, ó, como é que nós vamos trabalhar isso, tá? Primeiro eu vou trabalhar com vocês só a questão da colocação desses pares no gráfico, e depois a gente vai fazer um exercício também com resolução de uma função, tá? Então assim, ó, para começar nós temos ali, ó, já no exemplo número 1, tá? Uma tabela onde expressa a temperatura em função do tempo, né? Então, cada dia a temperatura vai estar de um jeito. Então, isso aí nós podemos construir um gráfico. Ou seja, eu tenho pares aqui, ó, onde esse tempo aqui para mim, né, é como se fosse x, né, e a temperatura como se fosse y, tá? Como eu estou colocando, vou colocar no gráfico a temperatura em função do tempo, o tempo nós vamos colocar aqui na linha horizontal, que é o eixo de x. Por isso que eu coloquei x ali, tá? E o y aqui seria o eixo vertical, né? O eixo de y, que são as temperaturas, então, tá? Então, o que eu vou observar nesse gráfico? Que a temperatura está variando conforme os dias estão aumentando, né? Ou acontecendo, tá? Então, ali eu tenho os pares x, y, ó. Né? Já fiz aqui um gráfico, uma construção. Esse gráfico aqui, para a gente fazer, a gente precisa fazer assim, ó, um eixo na horizontal e um eixo na vertical, de preferência que não haja inclinação desse eixo vertical em relação ao eixo horizontal, tá? Ele tem que estar exatamente de pé. Como que a gente faz para marcar esse gráfico? A gente pode usar a medida, a unidade de medida que a gente quiser. Se vocês quiserem, vocês podem marcar de 1 em 1 centímetros, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então a gente marca de 1 em 1. Essas marcações elas têm que ser iguais, na mesma unidade de medida. Eu não posso marcar uma hora 1 centímetro, uma hora 2, uma hora meio centímetro, tá? E agora nós vamos colocar os pares, ó. Lá no tempo 1, ó, que é aqui, ó, ele vai corresponder à temperatura 18 graus. Então eu preciso, com a régua, vir aqui no número 1 e subir uma reta paralela ao eixo da temperatura até chegar lá onde eu quero, que é o 18 graus, tá? Vou pontilhar até lá em cima, tá? E do 18 em relação a esse pontilhado, eu emendo aqui, ó, né? Faço chegar aqui. Então aqui eu vou ter o meu primeiro ponto gráfico, ó. Ele representa um par, que é o 1 e o 18, né? Esse pontinho aqui está representando a temperatura 18 graus centígrados, ó. Tá? Bom, no dia 2 eu tenho que subir até o 19. Então eu vou vir aqui no 2 e vou traçar uma reta paralela ao eixo das temperaturas para chegar lá no 19. Tá? 19. Então aqui nesse ponto eu tenho a marcação da temperatura 19 graus centígrados, né? No 13 eu vou até o 16, no terceiro dia, temperatura 16, né? Então vamos marcar 16 aqui, ó. Então esse ponto de encontro entre as duas retas aqui, que eu tracei paralelo aos eixos, né, me dá a variação da temperatura, tá? No quarto, né, eu também vou até 16 e no quinto também. Já nós vamos analisar o que está acontecendo aqui nesse gráfico, tá? Então vou traçar aqui, ó. Continua no 16, né? Ó, 16, 16. No sexto dia 13,
Então vou puxar uma paralela lá do 13 em relação ao eixo do X, que é o do dia, e vou fazer uma paralela do dia em relação ao eixo do Y das temperaturas, 13 graus. E no 7º dia, 15. Bom, o gráfico, pessoal, é o encontro desses pontos a partir do primeiro dia. Ó. Então, do primeiro dia eu venho para o segundo, que está aqui. Ó. Primeiro para o segundo dia, do segundo dia para o terceiro, dia. Do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, e do sexto para o sétimo. Bom, pessoal, o que esse gráfico está me dizendo? Ó? Que a temperatura, conforme passam os dias, ela está aumentando, né? Ela está se mantendo constante, ela está baixando, ela está subindo, né? Então, pela linha gráfica, a gente consegue perceber essa evolução das temperaturas em relação aos dias, que é o tempo, tá? Quando a gente faz essa marcação aqui no plano de vocês, eu não coloquei o 14 e o 17, tá? Mas aqui eu coloquei eles porque para seguir uma sequência do 13 até o 19, né? Do primeiro até o último, tá? Normalmente quando se trabalha com números maiores, aqui valores muito grandes, a gente não utiliza os números, né? 1, 2, 3 e 4, a gente já vai direto no primeiro número e vai até o último, tá? Posso deixar sem esses intervalos aqui também, né? Poderia ter colocado 13, 15, 16, 18 e 19, tá? Porque o que me interessa aqui é só olhar essa evolução gráfica, tá? Então não é necessário que tenham todos os valores numéricos, né? Mas que eles estejam colocados na mesma distância para mim poder observar essa sequência aqui, essa linha gráfica, tá? Então esse é o primeiro exemplo, pessoal. Bom, pessoal, segundo exemplo, então, trata de um automóvel que percorreu uma determinada distância, né, em um determinado tempo, né, e diz assim para nós calcular a distância sabendo do valor da velocidade. A velocidade média de um carro, ela é dada por quilômetros por hora, ou seja, se eu andar 80 km por hora, significa que em uma hora eu vou percorrer 80 km. Se eu andar 100 km por hora, significa que em uma hora eu vou andar 100 km, mantendo essa velocidade constante, tá? Então, a distância se dá pelo produto da velocidade pelo tempo. Se eu tenho a velocidade e multiplico pelo tempo, eu vou descobrir quanto eu vou percorrer, né? É isso basicamente. Bom, nesse exemplo aqui, nós temos que a velocidade do carro, V, né, é igual a 80 km por hora. E o tempo que ele vai percorrer são 5 horas, tá? E o D é a distância que eu vou determinar. Mas ele diz assim que é para mim descobrir quanto ele vai percorrer de hora em hora, tá? Não somente das 5 horas. O probleminha diz assim: calcule a velocidade, a distância percorrida desse automóvel de hora em hora, sabendo que a sua velocidade é 80 km por hora. Bom, vamos vir aqui para a formulazinha, né? Nossa fórmula aqui diz que a distância é igual à velocidade vezes o tempo, né? Isso aqui diz o problema, mas eu já coloquei para vocês. Às vezes a gente tem que determinar qual é essa fórmula. Bom, então a primeira distância, podemos chamar de distância 1, nós vamos ter o quê? 80 km por hora vezes o tempo, que é a primeira hora, né? Então a gente vai ter 80. Significa que aqui na minha tabela, no tempo hora 1, eu achei 80 km, tá? Bom, aqui na distância 2, eu vou ter 80 km por hora vezes 2.
Então significa que eu percorri 160 km por hora, tá? De uma forma bem simplesinha aqui, né? Não estou trabalhando aqui as unidades de medida, tá? Só o cálculo, né? Mas vocês sabem que a multiplicação desses dois vai gerar uma distância que é dada em quilômetro, né? Porque aqui a velocidade é quilômetro por hora e o tempo é hora, na verdade as horas acabam se cancelando aqui, né? Fica só quilômetro, tá? Na distância 13 eu vou ter 80 vezes 3 horas, então 240 quilômetros. Terceira hora, 240. Na quarta hora, 80 vezes 4. 320 quilômetros. E na quinta hora, nós vamos ter 80 vezes 5, 400 quilômetros percorridos. Tá? Então, claro, em 5 horas ele percorre um total de 400 quilômetros. Mas na primeira hora ele andou 80, na segunda ele andou 160, né? Ele foi avançando na sua quilometragem. Tá? Como que eu represento isso no gráfico? Bom, vocês já viram que aqui a distância que ele percorre é em função do tempo em horas, né? Então, já coloquei como em função do tempo, já coloquei o tempo aqui no eixo horizontal, o eixo de X, das abscissas, 1, 2, 3, 4, 5, até a quinta hora onde eu vou precisar. E quais as distâncias que vão se corresponder? Em ordem crescente sempre, né? 80, já vou colocar aqui então, ó. 80, 160, 240, 320, 400, tá? E agora você me pergunta, e que deu os outros valores, professor? Não precisa, né? E nós não vamos numerar de 1 até 400, né, gente? Vai dar um absurdo de gráfico. Então a gente usa aqui os valores principais apenas, tá? Só para mim observar a evolução do gráfico, o que vai acontecer. Então, na primeira hora, se deslocou 80 km, né? Na segunda hora ele deslocou 160, na terceira hora ele deslocou 240, na quarta hora 320, na quinta hora 400. Então a gente vai ligar o 1 com 80, vai ligar o 2 com 160, vai ligar o 3 com 240, vai ligar o 4 com 320, vai ligar o 5 com o 400. Só lembrando sempre que as distâncias aqui entre os números que eu coloquei no gráfico, eles têm que estar respeitando a mesma unidade, né? A mesma distância entre todos, tá? Então aqui eu tenho os pontos do gráfico que mostram a distância aumentando, né? Ó, conforme vai passando as horas, essa distância ela vai aumentando, né? E aí agora eu vou ligar esses pontos do gráfico para mim ver a evolução dessa distância, tá? Aqui no meu desenho ele ficou um pouquinho fora, porque eu vim muito pro lado, tá, pessoal? Mas assim, ó, vamos organizar isso aqui de novo, tá? Meu gráfico saiu um pouco aqui do lado. O que acontece? Como a gente está trabalhando essa função que é considerada a função de primeiro grau, esses gráficos eles vão ser expressos em linha reta, né? Numa linha retilínea, tá? Então esse aqui é o gráfico da função, né? Tá? Se eu quiser ir mais para baixo com a minha linha, tudo bem, não tem importância, porque em algum momento, em menos de uma hora, ele está se deslocando menos de 80 km, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. O que vocês vão fazer agora? Vocês têm dois exemplos aí, já tem as formulazinhas que é a lei de formação da função para vocês calcularem, né? Vocês vão fazer os cálculos, construir uma tabelinha para ter os valores e colocar no gráfico, tá? É isso que vocês vão fazer na aula de hoje, tá bom? Um grande abraço aí.